Pode ser, a cobrança ela é mais pesada por isso. Você tem um elenco muito, muito, muito acima de todos os outros. O rival ali, talvez mais próximo, está batendo cabeça, a crise torcida-presidente, porque não contrata. Então, assim, é algo... Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo acabou, infelizmente, empatando, decepcionando seu torcedor no Maracanã, né, com apoio de aproximadamente 65 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo, novamente, empatou, o Botafogo também empatou, né, a distância continua em 12 pontos. Só que aquilo, o Flamengo demonstra que está novamente em mais um ano focando nas Copas e abandonando o Brasileirão, né? O Flamengo já não assume o Brasileirão desde 2020. A última vez que o Flamengo liderou o campeonato nacional, né? Então aquilo, com o Flamengo, com um time desse, não conseguir liderar um campeonato em 3 anos, para 2021, 2022 e atualmente 2023, em 3 anos, o Flamengo vai completar 100 rodadas que não consegue liderar pelo menos uma vez o Campeonato Brasileiro, com o elenco mais caro aí da América do Sul. Chega a ser vergonha isso, né? Mas agora é quarta-feira, duelo contra Grêmio, Copa do Brasil, e agora espero que o Flamengo consiga desempenhar um bom futebol, né? Para fazer um bom resultado e trazer para o Maracanã. E depois tem Libertadores, que o Flamengo é o atual campeão das 2 competições aí, e precisa dar uma resposta ao seu torcedor, né? Vambora com o vídeo aí. Deixe seu like, quer a respeito no Brasil. Vamos embora. Então é importante se manifestar nesse momento. Vai ter um problema, hein? Porque assim, se a torcida está insatisfeita com o São Paulo, com o advogado dele, tá eles da nação, você vai criar esse Não conflito. tem problema, porque numa dividida São Paulo e nação, eu fico com a nação. Mas como é que você defende o São Paulo depois de sábado? Então, por exemplo assim, Cadê meu advogado? sabe que muita gente está me cobrando, Muita flamenguistas, tá me cobrando. crítica ao São Paulo por ter chutado o microfone. Como assim? Ah, fui cobrado por isso. O pessoal falou assim, se fosse o Abel que chutasse mesma o coisa, microfone, mandaram pra mim só. vocês da imprensa iam detonar, Passam crucificar pano, o não sei o quê. Abel. O cara me iam mandou uma mensagem ontem, querer 8h20 prender o da manhã Abel, sobre isso. Eu falei, porque ele amigão, Mas sal já azul, o vai São Paulo tranquilo, né? chuta o microfone e vocês passam pano pra ele. E eu sou advogado dele, eu que deveria defendê-lo, né? Você passa pano mesmo pra ele. Não, então, mas quando é preciso, né? Então eu acho que ele se equivocou. Eu até brinquei com o seguinte, alguma coisa. nesse Campeonato Brasileiro de chilique, chororô, mini-mini, estupidez, mimimi e tal... Mini? Mini é a namorada do Mickey. Não, é a versão do... Ai, chega de mini-mini aí. Chega de mini-mini, aqui não. Vou repetir. Nesse Campeonato Brasileiro de chilique, estupidez, mimimi e chororô, o São Paulo entrou no G4. Entrou no G4, porque tem uma briga boa. De cara que fica reclamando e dá piti e tal. Trabalho dele. Então, o trabalho do São Paulo é assim, eu não vou satanizar completamente, mas neste Meu momento, Deus do céu. neste recorte, como diz o Pedro Ivo, ele que criou esse termo, o recorte, né? O Zé tá aqui, adora, né? Recorte é O Zé não tá aqui. Então, mas o Zé adora, eu falei. Onde você viu o Zé O Zé aqui? sempre cita o recorte, Ele ele deixa, dá o devido crédito. William, deixa. Então é o seguinte, Esses momentos assim a gente não contraria, não deixa o... eu não vou Pelo dizer amor que de tá Deus. no nível Filipão, Tá e ele aqui o vai Zé. apostar nas Copas, e a gente sabe, agora tem um jogo muito importante contra o Grêmio. O Flamengo é favorito contra o Grêmio, aliás, é o melhor elenco ainda à disposição na competição, é um grande favorito para ganhar a Copa do Brasil. E na Libertadores também, né? Tem o Olímpia, que eu acho que é um adversário acessível, agora contra o Ars. Se o Flamengo só se limitar, entre aspas, às Copas, as 2 que ele venceu ano passado e repetir, o torcedor do Flamengo não vai ficar totalmente satisfeito. A diretoria já não ficou totalmente satisfeita com só os títulos de Copa do Brasil e Libertadores, com desempenho um pouco aquém nas finais. Mas nas reuniões com o seu cliente, você já falou isso pra ele? Então, o Sampaoli mexe demais no time, é uma característica dele. Tem gente achando que ele tem uma birra, não é necessariamente com o Pedro, mas com a centroavância. Times dele não aproveitam muito essa figura, esse tipo de jogador. E o Pedro vinha muito bem, né? Mesmo quando o Flamengo estava rateando ali, época do Mundial ali, o Pedro era um cara que estava meio que se salvando. Então, o Sampaoli, especialmente com o Pedro, a cobrança é nesse sentido. Pô, mas ele tem alguma coisa ali contra isso? Ah, mas ele tá favorecendo o Gabigol, que em algum momento ele também reclamou, que tava meio que no ostracismo e queria ser centroavante e tal. Fato que o Sampaoli no Campeonato Brasileiro não tá conseguindo embalar, se aproximar do Botafogo como a nação imaginava. Todo mundo falava, fica tranquilo, cara. Na hora que tá... o Rascaeta voltou a jogar, fisicamente o time tá melhor, Gabigol superou lesão, Bruno Henrique voltou, depois saiu agora e tal.
o Davi Luiz está jogando melhor, alguns jogadores cresceram, o Pulgar desencantou na mão do Sampaoli, Matheus Cunha Tá se fora, firmou bom lembrar, como né? goleiro, chega o Rossi, mas o Matheus Cunha está salvando o time. Aí você faz um jogo contra o América, que é um time que tem seus méritos, né? Ele costuma... Eu já comparei com o México, né? Na Copa do Mundo. Joga como nunca e perde como sempre. Dessa vez, teve até um pênalti, né? O flamenguista que pode lamentar, pô, não ganhamos do Palmeiras no Allianz porque não marcaram um pênalti no Everton Ribeiro. Nesse jogo aí teve um suposto pênalti pro América, muita gente reclamando, né? Então o América poderia ter tido melhor sorte, sair com a vitória desse confronto, e aí o flamenguista fica muito decepcionado, vendo o Botafogo, que é uma surpresa, bem na liderança, e o Flamengo, nesse momento, empacado. Será que daqui a pouco o Flamengo vai fazer o que o Dorival fez no ano passado? Chegar num momento ali e falar, olha, vou botar time reserva aqui no Brasileiro e vou remar só nas Copas? O flamenguista não quer repetir esse ano. Ele quer tentar ainda, acredita que é possível. E para o time que tem um maior investimento, uma fartura, talvez faça economicamente a maior janela da história de um clube brasileiro. Vamos ver como é que fica a situação aí, Claudinho e tal. Eu ainda não descarto, nem de longe, o Flamengo pelo título. Mas há uma preocupação, mais satisfação nesse momento com o Sampaoli e por algumas escolhas. Rodízio dele e tal. Para algumas partidas, o São Paulo realmente está sem defesa de advogado. Olha só. Impressionante que eu só vi ele falando mais de um time quando ele fala do São Paulo. O Flamengo quase atingiu aquele nível São Paulo agora, né, com o O Flamengo. negócio dele com o Sampaoli. São Paulo, você sempre fala do São Paulo, São cara. torcidas amigas. Sabe que ele é o maior fã do Careca, né? É o maior fã do Careca, tá? Ele é um pé no Morumbi. O Bubu tocou num ponto aí que a gente não pode descartar o Flamengo como postulante ao título. Mas o Flamengo ainda não se apresentou no campeonato como postulante ao título. Pra ver se ele quer, né? E a gente fica agora num debate de... Esse time tem uma... Parece que são dois times, né? O Flamengo de meio de semana, quando joga Copa, quando joga mata-mata de Copa do Brasil. Vamos ver agora como é que vai ser Libertadores. E o Flamengo do fim de semana. Porque o Flamengo não é um time tecnicamente ruim. Quando o Bubu fala em maior janela da história, pode ser, a cobrança ela é mais pesada por isso. Você tem um elenco muito, muito, muito acima de todos os outros. Teu rival ali, talvez mais próximo, tá batendo cabeça, a crise torcida presidente, porque não contrata. Então, assim, é algo muito fora da curva. E o Flamengo, mais um ano, ele não se apresenta como postulante real. Real que a gente fala de campo, de desempenho ao título brasileiro, como não foi ano passado, como não foi ano retrasado. Então, assim, preocupa porque que o Flamengo, qual o Flamengo que a gente vai analisar? É o Flamengo que sustenta uma virada contra o Atlético Paranaense dentro do Maracanã, sustenta a vantagem lá para se classificar, que vai se preparar para pegar o Olímpia em oitavos de Libertadores? Ou é um Flamengo do Campeonato Brasileiro que quando você acha que vai engatar alguma coisa na terceira, quarta marcha, ele dá uma diminuída na velocidade? É um time, não é que um time com gestos técnicos ruins, ou que falta qualidade, mas é um time meio passivo, moroso. Você que falou moroso no início do programa? Falei, tem uma outra Bonito, coisa... né? Moroso. E tem uma outra coisa que chama atenção, até na questão do foco dentro do jogo. O Flamengo contra o Olímpia, certamente ele vai ter um nível de atenção de 100%. A gente 99%, acha que vai ter. Mas, por exemplo, contra o América, tem um lance que para mim é, assim, até vou citar porque eu não quero colocar, a culpa do resultado não foi, né, mas você vê que o Vitor Hugo estava no meio de campo, uma hora ele é acionado, os caras tocam a bola para ele na recomposição, ele tá olhando pro árbitro, tipo, meio trocando uma ideia com o árbitro, a bola passa... A câmera de trás... De trás, o América bem, né? faz o contra-ataque, ele toma uma bronca dos jogadores do Flamengo, não porque ele tenha desligado, mas é que ele estava com o nível de atenção dele mais baixo, ele foca no árbitro e fica trocando uma ideia com o árbitro e o jogo rolando. A resposta não é só sobre o trabalho de Sampaoli, é sobre essa desconexão dos atletas. E depois dos ele foi lá e atletas. fez o gol. O que eu estou lembrando para vocês é o seguinte, essa ligação do Flamengo durante o jogo, não vou colocar desinteressado, porque ninguém entra desinteressado. Mas o time estava desinteressado. Mas sábado, falta Edu, um pouquinho de nele. ajuste nesse Tem foco. jogador que abaixo. escolhe jogo, né? Não, mas não é que Cara, você nesse escolhe, jogo Bubu. aqui- Eu não sei se ele escolhe Eu jogo, acho mas que acho ele- que nesse aqui é eu algo me mato, natural né? da natural, mobilização vai do aliviar, ambiente. É tirar o isso. pé. Você É tá no algo jogo natural da mobilização do Flamengo e ambiente. América Mineiro, sábado, aí você olha a tabela, pô, tem
Agora, Copa do Brasil, tem um jogo aí. Quem coloca Depois o Flamengo? Olímpia, não Pois sei o Olímpia. quê. Você Mas começa você começa a olhar para o o Campeonato Brasileiro, gente. E coloca Mas o Flamengo não tá indo no disputar o debate, parou, Carioca. William. Não, mas não está indo disputar o Carioca. Mas o Flamengo tem condições. Gente, a gente Mas não está falando. o A gente tá falando Botafogo aqui o causou seguinte, esse fenômeno. Tudo bem, mas a gente está falando aqui o seguinte: não dá para dizer que o Botafogo já ganhou o campeonato. É lógico que não dá para dizer que já ganhou o lógico que não, campeonato. mas o Botafogo- Tem muito pela frente. Mas pela distância, se o Flamengo engatar. E o Flamengo tem elenco para disputar essas competições. É o único. A gente tem, cansa isso de eu falar concordo. aqui, não é? Que é o único time brasileiro que tem elenco para disputar as 3. Não sei se para ganhar, se tem para disputar Sim. as 3. Tem. Então, assim, você olha o brasileiro, cara, quer coisa mais para mobilizar mais do que aquela coisa de, pô, será que a gente ganha essa tríplice coroa? Ninguém conseguiu ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e William. Libertadores. Pô, a gente pode. Mas é o Maracanã não tem calendário. mobilização do elenco. Cara, a torcida mobilizada. Você viu o Maracanã? Jogo contra o América no Sim, sábado? a torcida do Flamengo é Lotadinho, maravilhosa. lotadinho. O torcedor tá mobilizado, cara. Ô, William, mas tem o torcedor ponto... tá mobilizado. A gente tá falando tanto do Pô, se eu tô calendário, os num caras time- descansam no jogo, Se eu cara. tô num time, eu sei que cada um é cada um, mas eu tô num time que eu olho e Cada falo, um com cara, seu cada dá um. pra ganhar as 3, hein? Pô, vamos nessa. Não, só o Flamengo pode, né? Porque quem mais pode? Mas há O Palmeiras há não quanto tá tempo- mais nas 3. Há quanto tempo a gente não tá falando isso do Flamengo? Pô, muito tempo. Muito tempo. A gente, ano passado, o Dorival chega para salvar Copas. Aí, pô, o time joga bem, mas ficou a conta lá do início do Brasileiro, não dá para chegar. Ano retrasado, vai olhar para a Copa. Esse ano, quem coloca o Flamengo como postulante ao título brasileiro somos nós, opinião pública e outras torcidas. A folha salarial coloca, mas o campo ainda não coloca. O campo não respondeu não ainda. coloca, É verdade, é Ele verdade. se coloca nessa É verdade. posição. O campo ainda não coloca. É verdade. E aí você precisa ir muito além do trabalho de Sampaoli, que começou agora em abril, gente. É bom frisar. Porque você pensa em trabalho de Sampaoli, você pensa num time organizado, com bola, rápido, intenso, perde, pressiona, ligado no 220. As melhores atuações do Flamengo com o Sampaoli são assim desde o início. E é o que você não vê, não consegue ver numa sequência. Você pode ver num jogo ou outro de Campeonato Brasileiro. Agora, esse time ele ainda faz muito assim. E para você tirar uma Durante o vantagem jogo de também, 12 Pedro. pontos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda não se apresentou como esse postulante ao título Isso é verdade. brasileiro em campo. Durante o jogo ele faz isso. Agora vem cá, Zap. o Flamengo ainda não se apresentou. E o Palmeiras? Chamaram o Zap aí. E o Palmeiras? Será que o Palmeiras se coloca como esse adversário Botafogo? Tem Zap aí, vamos lá. Como é que é isso? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. É aquilo. O que a gente pode falar sobre essa atuação do Flamengo? O Flamengo tá deixando a desejar, sim. O Sampaoli, nesse 2 meses e pouco já de Sampaoli no Flamengo, o Sampaoli tá conseguindo fazer um bom trabalho? A gente pode dizer até que sim. Ele conseguiu recuperar o Flamengo se a gente for comparar com a gestão anterior do último técnico, né? Que era o Vitor Pereira. Ele tá fazendo um bom trabalho? Em termos, sim, né? A gente pode entrar em discordância ou concordância em relação a esse tema aí. Se está fazendo um bom trabalho ou não. O que pega mais no Flamengo atualmente não são os resultados e, às vezes, a escalação, formação, sei lá o quê. O que está pegando muito do Flamengo hoje em dia é o desempenho do Flamengo dentro de campo. O Pedro Feliz tocou no ponto aí que todo início de ano a gente coloca o Flamengo como postulante ao título do Brasileirão. Desde 2021 para cá, né? O Flamengo foi campeão em 2020 do Brasileirão. De 2021, 2 e 3 para cá, o Flamengo sim é postulante ao título, não pelo desempenho que o Flamengo vem exercendo dentro de campo, mas sim pela folha salarial do elenco, que é a maior de todas, a qualidade dos jogadores e um elenco grande e muito talentoso, né? Sendo o melhor elenco aí da América do Sul. Então, aquilo, a gente coloca o Flamengo sendo postulante ao título por esse motivo, porque tem um elenco bom, jogadores muito qualificados, jogadores históricos no Flamengo e sendo um elenco mais farto, com várias peças de reposições com qualidade técnica, né? Que nenhum time do Brasil tem. Então a gente coloca o Flamengo postulante ao título em relação a isso. Mas se a gente for botar o Flamengo postulante ao título quando se trata de desempenho dentro de campo, infelizmente a gente não pode colocar o Flamengo ser o favorito ao título, né? Ou um postulante ao título quando se trata de desempenho dentro de campo, porque principalmente no Brasileirão o Flamengo deixa muito a desejar e nesses últimos 2, 3 anos aí, de 2021 para cá, está deixando. É aquilo, para mim, o Flamengo novamente abriu mão do Campeonato Brasileiro e vai focar nas Copas. Agora, esse mês de agosto vai ser um mês muito decisivo,
com jogo toda semana, 2 jogos por semana. Opa! 2 jogos por semana. E o Flamengo, obviamente, um jogo. Próximo jogo do Flamengo é contra o Atlético Mineiro, né? Final de semana. Tem Grêmio, Atlético Mineiro e depois Olímpia. Vocês não acham que, diante do Atlético Mineiro, o Flamengo não deve poupar algumas peças, pensando já na Libertadores? Vai poupar, entendeu? Então, toda vez que tiver ou jogo de Copa do... Anteceder, né? Um jogo. Toda vez que tiver uma Copa do Brasil, um jogo de Copa do Brasil e um jogo de Libertadores, o Flamengo, obviamente, né? Vai querer poupar. Obviamente, mas aquele poupar aqui... sai Gabigol e entra Pedro, né? Esse é o poupar do Flamengo, que... Poupar do Flamengo tá lá em cima, né? Sai Pedro, entra Gabigol. Sai um Gerson e entra um Alan e o Thiago Maia, entendeu? Então, é desse esquema aí que o Flamengo deve poupar, né? Mas é isso aí e tamo junto.